Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa aí, com a sua família. Se esse é o primeiro vídeo aqui do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aline Mussi e esse aqui é o meu canal. Um canal onde a gente não tem nicho definido, onde a gente fala sobre a vida, sobre as coisas e aonde Deus está em tudo isso. Seja muito bem-vindo ao meu canal, gente. Hoje eu tô aqui de volta, não demorei para aparecer, né? Tem poucos dias aí que eu botei vídeo, um dia só que eu coloquei vídeo. E hoje eu tô aqui de volta para compartilhar uma palavra com vocês, que, como eu sempre falo, tá falando muito no meu coração. E pode ser que falhe no coração de outras pessoas que estão aí do outro lado também. O texto que eu vou usar de base hoje vai ser um texto também bastante conhecido, que está no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos e depois eu boto a referência aqui embaixo para vocês saberem exatamente qual foi o texto que eu usei. E é uma palavra bastante conhecida, mas tem algumas lições aqui que eu quero dividir com vocês. Eu vou ler aqui o versículo, alguns versículos e vocês vão me acompanhando aqui. Eu vou começar no versículo 6 que diz assim: E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Aí no versículo 9: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentada numa cadeira, junto a um pilar do templo. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Essa palavra tem falado muito no meu coração, porque tem várias lições aqui para a gente poder trazer para a nossa vida, sabe? Quando começa a falar da história de Ana, a primeira coisa que se fala é que ela era irritada, né, pela sua competidora. Aqui o texto está falando que a competição partia por parte de Penina e não de Ana. Penina não tinha competição com Ana, mas Ana não tinha competição com Penina, mas Penina, apesar de ter filhos, ela competia com Penina. E quando eu olho essa parte aqui da história de Ana, eu me lembro que do seriado do Chaves, né? Que é um seriado que eu gosto muito, que fez parte da minha infância. É que o Kiko, ele tinha muito mais do que o Chaves. O Kiko, ele tinha os melhores brinquedos, ele tinha comida para comer, coisa que o Chaves não tinha. Ele tinha uma casa para morar, uma cama para dormir. Mas mesmo assim, toda vez que ele via o Chaves lá com um brinquedinho simples, ele tinha que dar um jeito de ir lá provocar o Chaves. E essa palavra aqui de Penina me lembra muito essa parte no seriado do Chaves. É que existem pessoas que elas vão ter, às vezes, muito mais do que você. Mas o pouco que você tem vai incomodar elas. E nesse caso aqui de Penina e Ana, o que incomodava a Penina é que o marido amava a Ana. Então, por mais que Penina tivesse filhos, ela não tinha o amor do seu marido como Ana tinha. E isso deixava ela irritada. E por isso ela tocava em Ana numa parte sensível, sabe? E aqui já começa o primeiro ponto desse texto, é que o nosso adversário ele vai sempre tocar num lugar em nós que é sensível. Você pode parar para perceber isso. Se você tem uma fraqueza, uma fragilidade nos seus filhos, muitas das vezes o diabo vai se levantar para tocar nos seus filhos, porque ele sabe que os seus filhos são a parte sensível de você. Ou se a sua parte sensível é na tua autoestima, ele sempre vai levantar pessoas que vão falar da tua aparência, ou de algo que te incomoda, ou de algo que te afeta. Então, o primeiro ponto dessa palavra é isso, é que o adversário, ele sabe qual é a parte que te machuca. Então, a competidora de Ana, ela tocava numa parte que era sensível, que era o fato de Deus ter cerrado a madre de Ana. Outro ponto importante é que quem tinha cerrado a madre era o próprio Deus. Ou seja, a gente volta lá no vídeo que eu gravei há um dia atrás. É que tudo na nossa vida está no controle de Deus. Até algo que pra gente parece que não é bom, também é permissão de Deus para que a gente venha a tomar uma atitude diferenciada. De repente, se fosse comum para Ana ter filhos, ela não teria prometido para Deus Samuel.
Então Deus precisou fechar a madre dela para que ela entregasse a Deus um sacerdote, um juiz. Então Deus ele sabe exatamente o que está fazendo. E aqui a Penina ela competia com Ana. E o que eu acho mais lindo disso tudo é que Ana ela não fica ali perdendo tempo competindo com Penina. Aqui já nesse versículo 9 que a gente leu, né, tá escrito aqui, ó. Então Ana se levantou. E isso é uma atitude que eu e que você precisa ter. Toda vez que a gente estiver numa situação que a gente esteja sendo irritado, porque aqui fala claramente, né? A competidora irritava ela para deixá-la brava, para tirá-la da paciência. Então, toda vez que a gente estiver num processo que o adversário esteja tentando nos irritar, nós precisamos decidir nos levantar ainda no meio dessa situação, porque é o que Ana fez. Mesmo amargurada de alma, ela decidiu se levantar. O mais importante disso tudo é que decidir se levantar é uma atitude que ninguém pode fazer pela gente. Às vezes as pessoas querem até nos ajudar, mas a atitude de se levantar precisa partir de nós. Então, se você está passando por uma situação semelhante a essa, parecida com essa, decida hoje se levantar. Decida hoje se colocar de pé para que Deus possa mudar essa situação, para que Deus possa agir no seu favor. Aqui, Ana, ela decide se levantar e fala que depois que eles comem e depois que eles bebem, ela vai orar ao Senhor. Ela vai falar com Deus. É muito importante a gente trazer para o nosso contexto de vida é que a gente não pode perder tempo contando nossos problemas, contando as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, para pessoas que não podem nos ajudar. Porque aqui no versículo de baixo, né, tá falando que nem Eucana, que era o marido de Ana, não entendia ela. Eucana chega para ela e fala para ela assim, mas eu não sou melhor do que 10 filhos para você, Ana. Então, terão lutas na minha vida e terão lutas também na sua vida que nem as pessoas que estão mais próximas a gente não vão entender. E isso não é, como eu falei no vídeo anterior de José, não é culpa das pessoas, é porque o processo é seu. É porque é o momento de você passar pelo aquele processo. Não é o seu marido, não é a sua esposa, não é o seu filho, não é a sua mãe, não é o seu pai. O processo é seu. É um tratado seu com você. E nesses momentos, às vezes, até aquelas pessoas que eram para entender não vão entender. Porque é um momento de crescimento individual. E aqui a Ana, ela sobe no templo. Ela decide buscar socorro no lugar certo. Ninguém que está sentindo uma dor, passando mal, vai no posto de gasolina ou vai no mercado. A pessoa vai no hospital, porque é lá que ela vai encontrar o socorro. Então, toda vez que a gente tiver no momento difícil da vida, a gente tem que procurar socorro no lugar certo, no lugar que a gente sabe que vai encontrar. E quando a Ana chega ali no templo para orar ao Senhor, ela está orando justamente perto do sacerdote que é Eli. E mesmo ele sendo um sacerdote, ele não consegue entender Ana. Olha só, além dela ser incompreendida pelo marido, ela também é incompreendida pelo próprio sacerdote. E isso me faz entender que vai ter momentos que nem os seus próprios companheiros de fé vão entender o que você está passando. Por quê? Porque o processo é seu. Então, Ana ora e ela chora abundantemente. Gente, a gente não pode ter medo de se derramar na presença do Senhor, independente do que as pessoas vão achar, independente do que as pessoas vão pensar, porque ali a Ana não estava preocupada com o que Eli estava pensando, ela estava precisando de um socorro e ela não estava preocupada em quem ia achar que ela estava embriagada, em quem ia achar que ela estava louca, ela só precisava se derramar. E quando ela se derrama e ainda escuta do sacerdote que ela está embriagada, que ela bebeu muito vinho, ela faz um voto com o Senhor. Ela pega e fala assim, Senhor, se o Senhor olhar para mim e se lembrar de mim se eu não esquecer, e me der um filho varão. Sabe o que eu acho mais lindo disso tudo? É que mesmo no meio da luta, mesmo no meio da dificuldade que Ana estava passando, e de ser uma mulher estéril, ela pede a Deus um filho varão. E o que eu entendo com isso é que mesmo nas nossas piores adversidades que a gente estiver passando, a gente não pode deixar a dor, a gente não pode deixar as nossas fraquezas, a gente não pode deixar as nossas debilidades roubar da gente a ousadia. Porque Ana poderia pedir qualquer coisa, ah, Senhor, eu só quero ser mãe, eu só quero ter um filho. Mas ela é ousada, né? Ela chega e fala, Senhor, eu quero um filho varão.
E para fechar essa palavra com o ponto mais importante dessa palavra, que é o que tem falado muito comigo, é o que tem me confrontado muito, é que Ana foi estéril, foi irritada durante muito tempo por ser estéril, mas mesmo depois que ela pede a Deus um filho, ela pede um filho para entregá-lo ao Senhor. E isso é muito bonito, porque muitas vezes a gente, no nosso egoísmo, a gente pede as coisas a Deus para mostrar para as pessoas. A Ana poderia pedir um filho, eu quero um filho porque eu quero esfregar na cara de Penina, porque eu quero mostrar para Penina que agora eu tenho filho e ainda, além de ter o amor do meu marido, agora eu posso dar filho para ele. Mas Ana não fez isso. Ela pediu um filho a Deus para entregá-lo ao Senhor, para que esse filho servisse a Deus na casa do Senhor todos os dias da vida dele, e foi isso que ela fez. Ela gerou Samuel, e quando Samuel nasce e desmama, ela leva Samuel para o templo. Isso é um caso para a gente pensar, porque quantas vezes a gente pede as coisas a Deus pela motivação errada. A gente não pede para glorificar o nome dele, a gente não pede para honrar o nome dele, a gente não pede para testemunhar as maravilhas que ele faz na nossa vida, mas a gente pede para se vingar, a gente pede para se mostrar, a gente pede para dizer que tem. E Deus está totalmente fora disso aí. Deus ele não nos criou para auto-idolatria, para nos idolatrar o nosso próprio ego, mas ele nos criou para que em nós habitasse a sua presença. E quando as pessoas nos olhassem, elas vissem em nós a presença de Deus. Por isso que lá na oração do Pai Nosso está falando, venha o teu reino. Quando está falando, venha o teu reino, está falando que Deus está presente aqui na terra através de nós, através da sua igreja. E foi para isso que ele nos chamou. Eu não sei se esse conteúdo fez sentido para você, se tem alguma coisa nessa palavra que dá para aproveitar, se deu para vocês entender aquilo que eu quis dizer, mas se tem alguma coisa para aproveitar, por favor, aproveite. E se esse conteúdo te abençoou, por favor, compartilha, tá bom? Eu não peço para ninguém se inscrever aqui no canal, não peço para ninguém dar like, mas se o conteúdo te trouxe alguma coisa de bom, por favor, compartilha com mais alguém, tá bom? E que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família, e se Ele permitir, a gente volta aqui de novo com o próximo vídeo, tá bom? Tchau!